Sejam bem-vindos ao canal Momento com a Palavra, com o pastor Francinaldo. Estamos aqui no 5º vídeo, quando vamos falar do dízimo do ponto de vista jurídico. Mas nós vamos começar falando sobre algumas recomendações bíblicas sobre legislação secular, para fundamentar melhor aquilo que vamos abordar dentro da perspectiva jurídica. Muito bem, Romanos capítulo de número 13 e o versículo de número 1 ao 7. O versículo 1 diz: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, versículo 2 diz: portanto, aquele que se rebela contra as autoridades está se opondo contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. O versículo 3 diz: pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre do medo das autoridades? Pratique o bem e ela enaltecerá. Versículo 4 diz: portanto, é necessário que estejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. O versículo 6 diz: e por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Versículo 7: deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Então vejamos que o apóstolo Paulo, ele trata com muita propriedade, sobre a submissão dos cristãos às autoridades dos homens, e é interessante lembrar que Paulo escreveu esta carta à igreja, no momento de perseguição, ou seja, ele tinha todo motivo satisfatório para não querer se submeter e nem ensinar a submissão às autoridades dos homens, mas mesmo assim ele ensinava a submissão às autoridades. É curioso observar que no palácio de César havia cristãos. Filipenses capítulo 4, versículo 2 diz: todos os santos lhe serviam ou lhe enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. Então veja que naquela época, já em todos os segmentos da sociedade, já havia cristãos ali no meio, em todos os segmentos. Nós temos aqui também diferente, que não é diferente, também o ensinamento do apóstolo São Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 13 e o versículo 14. Ele orientando os cristãos que vão a países estrangeiros. Então, nesse sentido também, o ensinamento de Jesus Cristo no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 15 e 21, diz, onde está o clássico: dai a César o que é de César, e de forma categórica, na passagem bíblica, o livro de Mateus, capítulo 17, versículo 24 a 26, Jesus ainda ensina que o cristão dê bons exemplos, submetendo a legislação do Estado. Com efeito, observa-se que a Bíblia tratou da questão dos impostos, dos tributos, da submissão, a quem honra, honra. Vejamos que diz Provérbios capítulo 3, e o versículo 9 e o versículo 10, que diz assim, Provérbios capítulo 3, verso 9 e 10. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mostos os teus lagares. Portanto, claro que a oferta a Deus é um ato de honrá-lo. Vamos agora entrar dentro do dízimo, dentro da perspectiva jurídica. Eu irei abordar o dízimo do ponto de vista jurídico, dentro de uma perspectiva dos direitos fundamentais. O propósito desta abordagem não é de levantar debates jurídicos, mas de trazer algumas orientações básicas para os ministros sobre alguns pontos que já aconteceram com algumas igrejas e que podem acontecer conosco também. Portanto, eu vou desenvolver a abordagem dentro dos direitos fundamentais, pois os mesmos têm características
individuais, coletivas, relativos, históricos, universais, né, concorrentes, e também podem ser limitados por outros direitos fundamentais. Eles surgem, desaparecem ao longo da história humana. O que cabe muito bem dentro dos problemas já ocorridos em algumas igrejas. Mas é interessante lembrar que o que está sendo abordado nesse trabalho, neste vídeo, dentro da perspectiva jurídica, como direitos fundamentais, por exemplo, a eficácia. Os direitos fundamentais, eles são divididos em eficácia vertical, eficácia horizontal. A eficácia vertical trabalha a relação entre o dever do Estado e o direito das pessoas. Por exemplo, o Estado tem o direito de não interferir na vida, na propriedade e na liberdade das pessoas. Já a eficácia horizontal é a relação dos direitos fundamentais aplicados entre os particulares, ou seja, no que diz respeito à organização, e o funcionamento das atividades ou das entidades, em especial aqui religiosas. Então, a Constituição Federal, ela restringiu esta liberdade, remetendo a competência para a legislação comum. O Código Civil, que trata da organização das pessoas jurídicas de direito privado, a natureza jurídica da Igreja. Entretanto, o legislador infraconstitucional, que é a lei que estão hierarquicamente abaixo da Constituição Federal, acabou alargando tal liberdade, dispondo que as organizações religiosas sejam regidas por seus próprios estatutos, sem observância do regulamento secular, conforme o artigo 44, inciso 4º do parágrafo 1º do Código Civil brasileiro. Por outro lado, não podemos dizer que essa liberdade ou que esse direito de liberdade seja pleno, pelo menos no que se refere à responsabilidade social dos trabalhadores. A Igreja, obrigatoriamente, deve submeter-se à legislação secular. Aqui, o Estado ele tem o dever de proteger os direitos dos seus cidadãos, segundo o Supremo Tribunal Federal, que tem hierarquia acima da lei supralegal e infraconstitucional. Então, é importante saber que, em alguns casos, o Estado ele pode interferir na Igreja. Por isso, o ministro ele deve fundamentar a liturgia da Igreja baseando-se na tradição bíblica, ou seja, que é a Bíblia que prevê a oferenda a Deus em inúmeras passagens bíblicas, inclusive destacando na passagem da viúva pobre que doar tirando do próprio sustento é um gesto de fé muito mais significativo, segundo a avaliação do próprio Cristo. Pois a atitude da viúva pobre, foi uma atitude subjetiva, espontânea e motivada pela fé e gratidão. Ou seja, foi pura devoção. Porém, se essa atitude, a atitude desta mulher, fosse feita em nossos dias, aqui no Brasil, a lei de número 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código Civil, e o artigo 548, olharia da seguinte maneira: é nula a doação de todos os bens sem reserva de parte, ou renda suficiente para a subsistência do doador, e também doação oficiosa, que é aquela que excede o limite que o doador ele poderia dispor, quando ele possui herdeiros necessários. O artigo 549, nula é também a doação quando a parte que exceder a de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento.
Então, do ponto de vista jurídico, o dízimo, ele parece ser a modalidade ou método de arrecadação mais adequada, ou seja, mais justa para as igrejas hoje. Imagine se fôssemos aplicar, a forma de arrecadação que a igreja primitiva fazia, dispondo-se de tudo o que possuíam, aos pés dos apóstolos, aonde é que ficaria a reserva de parte, ou renda suficiente para a subsistência do doador ou da doação oficiosa. Então, isso aqui é algo muito importante. Nós temos aqui Mendes e Branco, 2015, a página 192, eles consideram que no exercício do direito, em muitos casos, poderá acarretar conflitos com outros direitos também protegidos constitucionalmente. É inegável que os casos em que temos analisados, há conflitos de princípios, por sua vez. Este princípio vem colidir com a liberdade de crença e exercício dos cultos e de não causar embaraço à religião. O Código Civil, o artigo 44, são pessoas jurídicas de direito privado, o inciso 4º, as organizações religiosas, incluído pela lei número 10.825, de 22 de 12 de 2003. Observe agora vamos observar tudo que foi falado aqui. Nós chegamos à conclusão que o dízimo, ele é a melhor modalidade para ser aplicado hoje, dentro da perspectiva jurídica. Porque como é 10% apenas, de acordo com a palavra dízimo, que vem do hebraico, ela traz, ela se encaixa perfeitamente dentro dos direitos fundamentais, no caso da reserva de parte e também da doação oficiosa, que nós vamos ver no próximo vídeo. Nós vamos dar sequência naquilo que nós já começamos a abordar. Então eu agradeço aqui a você que está nos assistindo e, com certeza, eu penso que esta abordagem ela vai ser muito importante para que você venha refletir, não apenas do ponto de vista bíblico, mas também do ponto de vista jurídico, dentro de uma legalidade, dentro de um perfil ético. Então, nós defendemos o dízimo, principalmente dentro da perspectiva não só teológica, mas também jurídica, por conta de que ele se encaixa perfeitamente dentro da nossa legislação brasileira, tanto do Código Civil, como também da nossa Constituição Federal. Então eu espero você no próximo vídeo, onde nós vamos falar dentro da perspectiva o que a doação oficiosa ela trata, qual é a sua natureza, qual a sua perspectiva e também sobre a reserva de parte. Eu aguardo você no próximo vídeo, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Muito obrigado, que Deus continue abençoando a vocês, continue nos acompanhando, deixe o seu like, faça o seu comentário, se inscreva para que você fique sabendo de todas as novidades que virão. Muito obrigado, Deus abençoe, no nome de Jesus.